Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos fortalece e nos capacita. Jesus sempre faz uma analogia, nos ensinando em relação à natureza, assim como utilizou Paulo a dizer, fazer uma analogia a respeito do corpo humano em relação à unidade da fé, que sempre é membro dos membros, onde nenhum dos membros são mais importantes do que um outro, mas na verdade eles se complementam entre si, aqueles que são da mesma unidade. O Senhor sempre nos traz a revelação utilizando da forma simples, assim como caminhando aqui, buscando em oração, em súplicas. Ele me mostrou um TU, um largato comum na nossa região. Até tem um costume dos antigos dizer que ele é surdo porque não tem ouvido. Na verdade, ele tem, embora não tenha ouvido exteriormente, mas tem uma cavidade onde tem o tímpano que pode ouvir diferente do que dizem. O ouvido, o Senhor nos ensina: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aqueles que têm ouvido, mas muitos tendo ouvido, não ouvem, assim a palavra nos diz. Ouvem somente aquilo que para eles é de interesse próprio. E por deixar de ouvir a verdade, que confronta muitas vezes a forma errônea de viver, não alcançam a libertação. Assim nos ensina o Senhor. Assim como temos dois ouvidos e uma boca, aonde Ele nos ensina: sejais prontos para ouvir e tardio no falar. Assim como os ouvidos, como o nariz, por ter cartilagem e não ter ossos, o corpo normalmente até os 18 anos, quando os ossos param de crescer, já não se desenvolve. E justamente o nariz, a orelha, por ser uma cartilagem, está maleável, continua a crescer. Assim como nos ensina, por ser o ouvido uma cartilagem, temos que ser maleáveis no ouvir e tanto no praticar, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, o próprio corpo nos ensina, como a orelha é maleável, essa cartilagem, temos que ser maleáveis para ouvir o Senhor e aplicar a verdade. Assim como o largato TU utiliza a cauda para se defender, muitas vezes, daqueles que estão a o acuar. Assim o Senhor nos ensina que devemos aceitar os chicotes, os açoites. Aquele que recebeu os açoites, mesmo não sendo merecedor, ele aceitou os açoites por nossos e não dele. Assim como aquele bandido na cruz disse a ele: este não fez nada por merecer, nós sim merecemos estar aqui nesta cruz.
e Ele é aquele que nos ensina. Nós, como ramos dos ramos, nós não açoitamos os ramos. Ramo não açoita ramo, mas ramo dá lugar para a voz daquele que açoita. E a palavra diz que nós devemos estar examinando os espíritos. Aquilo que, quando se tem o discernimento, os ouvidos ouça somente aqueles espíritos que procedem de Deus. Não façais como Eva, que deu ouvido à serpente, mas antes estais ouvindo aquele do qual nós conhecemos a sua voz, aquele que nos ensina. Aqueles que são meus, os conheço e eles conhecem a minha voz. Por isso a importância de estar sempre maleáveis e flexíveis e ouvido com discernimento. Assim como a língua ela é talentosa no provar dos alimentos, tenhais o talento nos ouvidos para discernir aquilo que vós estáis a ouvir. Retende somente o que é bom, e aquilo que é bom procede do Senhor, mas aquilo que é maledicente e que é de interesse próprio, na verdade, está, ao invés de edificar, vem para destruir aquilo que não procede do Senhor. Porque o Senhor disse: aquele que rejeita a sua instrução já está rumo à condenação, mas aquele que aceita endireita os seus caminhos, porque quem pode endireitar aquilo que ele mesmo fez torto, assim nos ensina o Senhor. Por isso estejais firmes, atentos e vigilantes, e sempre buscai a ouvir aquele que é do alto, assim como aquele que anuncia pelo seu Espírito, assim nos diz o Senhor.